Fala, turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Movimentcast. Agora a gente está de volta, abrindo mais uma temporada. E hoje, eu e meu querido co-host, Vitor Brito, vamos falar sobre um assunto que é muito falado, que é a corrida e a modinha da corrida. A corrida passou a ser moda entre as pessoas, cada vez mais gente correndo. Se a gente vê pesquisas de termos em Google Trends, na internet de forma geral, tênis de corrida aumentou o número de pesquisa, tênis de placa, treino de tiro, planilha de corrida. E as provas estão cada vez mais lotadas, elas estão cheias de gente. SP City foi uma maratona e meia maratona também que teve recentemente agora. Eu fui na do ano passado, tava gigantesca de tanta gente que tinha, porque tinham cancelado Porto Alegre, e aí era na mesma época. Mas esse ano, mesmo assim, diz que tava super lotado. Então, a corrida tem aumentado espaço, e a grande questão que a gente quer discutir aqui é até que ponto a corrida ela é ela ganhou espaço porque as pessoas realmente se interessam em correr, ou quantas dessas pessoas estão pela modinha da corrida e no final das contas é mais para pertencer a grupos. E aí a gente vai quebrar alguns mitos sobre corrida, sobre treinamento. Então esse é o preâmbulo desse episódio. Bem-vindo, Vitor Brito. Obrigado, Matheusão. Um prazer de novo estar aqui com você. Foi um tempo longo, né? Foi o maior tempo que a gente ficou sem gravar, mas foi bom também para a gente respirar, pensar em coisas novas, entender o mercado como um todo, o que está aparecendo, o que é a nova modinha. E você faz parte dessa modinha, é isso? Você gosta de corrida mesmo ou você entrou pela onda? Cara, ó, vou falar, até pra quem começou a correr por modinha, tem muita gente que fala, eu comecei a correr, mas eu sei que tá modinha, mas eu sou raiz, entendeu? Então pra você que é raiz, e até pra você que começou agora e é raiz, eu sou raiz também, quero deixar isso claro. Eu comecei a correr, cara, eu tinha 15 anos, então fazem 17 anos que eu corro, e eu comecei a correr naquela época, ninguém corria, sou do interior do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo. As pessoas buzinavam pra mim na rua, entendeu? Elas gritavam: "Você tá correndo de quem?" Os meus amigos falavam assim pra mim: "Cara, você é psicopata. Por que que você corre? Qual que é o sentido disso?" Apesar de você ainda dizer hoje que eu sou psicopata, Mesmo? mas brincadeira à parte, naquela época eu lembro que fui uma criança gordinha, e aí meu pai me levava para caminhar, caminhava com meu pai, a gente saía, ficava conversando, e um dia eu resolvi correr, e eu tinha o hábito de assim, se eu comia muito, eu tinha o hábito de bulimia, né? Eu não conseguia vomitar, e eu confesso que eu tentei. Eu tive trauma, eu tive distúrbio de imagem. Hoje eu tô curado, tô bem, maravilha. Mas naquela época, cara, eu comia muito e aí eu sabia que correr gastava caloria. E eu saía correr. Então eu corria por causa disso, como um mecanismo compensatório. Mas aí em algum momento eu percebi que quando eu corria eu ficava mais calmo e a minha mente se organizava. Então a corrida para mim virou um mecanismo de regulação emocional. E eu passei a correr quando eu estava muito estressado, quando eu estava muito ansioso, quando eu sentia que eu ia discutir com alguém, eu saía a correr. E aí, desde que eu tenho essa idade, eu passei a correr 2, 3 vezes na semana. Na época eu não contava quilometragem, eu nem sabia o que que era pace, né? Aí quando eu vim para São Paulo fazer medicina esportiva, ah, isso já tinha 26 anos, foi o momento que eu me deparei com pessoas que correm de fato, e aí eu comecei a ouvir termos como pace, planilha. Eu só corria, eu botava meu tênis e corria. E aí foi interessante que no meio disso eu também quis melhorar minha performance, comecei a fazer treinos mais específicos. Eu descobri, cara, que eu corria relativamente bem assim, porque como eu corria consistentemente, eu corria ali meus 15, 20 quilômetros por semana, por muitos anos. E aí quando eu vim para São Paulo, eu comecei a correr mais, cometi vários erros que um iniciante comete, me machuquei, e agora tô mais dentro desse mundo, mas eu ainda corro muito não para performance, tem muitos pacientes que fazem provas e tal. Eu fiz poucas provas de meia maratona, só que eu corro para minha saúde mental, gosto muito de correr para processar meus pensamentos assim. Mas tu me fez a pergunta e trazendo essa pergunta com essa pergunta que você me fez, eu quero devolver com outra, que é
Será que correr virou um símbolo de status e mais do que isso virou mais um símbolo de status do que uma prática de saúde, de fato? Mateusão, eu tenho um contraponto sobre essa história. Quando você me falou que queria conversar sobre esse tema, eu fiquei pensando, e talvez eu não tenha voz de fala sobre a corrida, porque eu sou um cara que sempre brinquei que quando um dia eu quis ser atleta de futebol, eu falava que quem corria era a bola. Então, se colocasse um GPS em mim e ver quantos quilômetros eu corri numa partida de 90 minutos, era um local muito pequeno. Meu mapa de calor seria muito curto, eu correria 2 quilômetros. Então, eu fujo um pouco de toda essa ideia da corrida e talvez eu fique pensando muitas vezes que um paciente que chega para mim e eu não tenha tanta voz de fala, mas ao mesmo tempo eu comecei a estudar muito. E como você é um cara que faz muito exercício físico, eu até queria te fazer uma outra pergunta. O que você daria de dica para uma pessoa que está começando a correr agora? Quais são os primeiros passos para uma pessoa que quer sair do sedentarismo e começar a praticar a corrida? Cara, perfeito. Assim, interessante, trazendo esse ponto de que a corrida virou uma moda. É um mercado. O mercado do bem-estar é um mercado que só cresce. A indústria entendeu que as pessoas têm interesse em correr e ganham dinheiro com isso. Então, é com suplemento, é com tênis, é com roupa, é com gadget, com relógio. Cara, tem muita coisa, né? E virou um status, virou uma coisa de pertencimento. Então, a pessoa que quer começar a correr, muitas vezes, eu não tenho nenhum problema com a pessoa começar a correr porque é modinha. Isso daqui é uma brincadeira, porque no fim não importa muito porque tu começou a correr. É modinha, todo mundo tá correndo, eu vou correr, tá fazendo bem pra mim, eu gosto, é saudável, maravilha, 100%. Mas qual que é a questão? Tu tá falando do iniciante. Muitas vezes a pessoa tá lá e no seu trabalho ela vê que todo mundo corre. E aí ela quer pertencer e ela decide correr também. E ela começa a correr e começa a aparecer no Instagram dela vídeos de pessoas, de influenciadores que correm. E às vezes essas pessoas elas correm há um bom tempo, elas já têm uma estrada. E aí essa pessoa que está começando a correr resolve que vai entrar numa assessoria ou às vezes começa por conta própria e aí vê que as pessoas fazem treino de tiro e vem uns paces absurdos assim, né? O cara que corre muito rápido. E aí vem que tem gente fazendo treino de tiro e vem que tem pessoas que postam um treino com pace de 4, que é 15 quilômetros por hora, e falam que estão numa frequência cardíaca de 130. E a pessoa pensa, nossa, se eu vou correr nessa velocidade, minha frequência cardíaca vai para 190. Será que tem algum problema comigo? E aí, muita gente, por causa disso, comete erros de treino, porque olha as pessoas avançadas e quer treinar que nem elas. Fazendo paralelo, é que nem o cara olhar um dia na vida do fisiculturista, do Ronnie Coleman, que foi um grande fisiculturista, olhar tudo que ele come num dia e pensar: eu vou comer tudo que o Ronnie Coleman come e eu vou ficar igual ao Ronnie Coleman. Mas o cara ignora todo o tempo de treino que ele teve, genética, outros fatores que entram aí. Então, dei uma volta, mas só para dizer que o iniciante, eu acredito que ele tem que ter uma mentalidade diferente da que a mídia pode empurrar para ele. O iniciante, ele tem que começar, primeiro, começa fazendo uma avaliação pré-participação esportiva para entender como é que você tá, para entender se você não tem nenhuma alteração estrutural no coração que possa te trazer riscos, né? Porque a gente vê que esporte de alta intensidade, nessas maratonas, aconteceram alguns óbitos esse ano em maratonas. Aí começa a fazer um negócio, um caminha-corre, e você, para fazer esse caminha-corre, você não precisa ter uma avaliação antes. A avaliação é mais se você for começar a intensificar o treinamento, fazer uma avaliação mais minuciosa. Mas começa com caminha-corre, que é assim, caminha 1 minuto, corre 1 minutinho, caminha 1 minuto, corre 1 minutinho. Faz isso 3 vezes na semana, junto com um treino de força, 2 a 3 vezes na semana, corpo inteiro. Aí depois vai aumentando para caminha 1 minuto, corre 2, né? Vai com calma, dá um tempo, não aumenta muito rápido a carga, né? Não começa a correr vários quilômetros na semana do nada. Tem gente que tem condicionamento por causa de outros esportes, e porque a pessoa é condicionada, e ela vai lá, ela resolve que do nada vai correr 30 quilômetros por semana, e ela não corria antes, ela vai se machucar. Então começa devagarinho. E aí, quando você conseguir ver que você consegue correr continuamente, numa velocidade confortável,
fica mais nessa velocidade mais leve. Não faz esses treinos muito fortes antes de ter um condicionamento de base. Porque só fazendo essa corrida contínua leve para o iniciante tem muitos ganhos. E aí a pessoa olha o Instagram, vê fulano fazendo treino de tiro e pensa assim, eu vou começar a fazer treino de tiro. Não, isso daí é tiro no pé. Porque eu vejo muita gente se machucar fazendo isso. Eu vejo muita gente se machucar justamente porque pula etapas e já quer fazer esse tipo de treino mais agressivo. Então, minha recomendação é essa: comece devagar, controladamente, não caia na cilada do algoritmo, na comparação com pessoas que correm há mais tempo que você. É um jogo com você mesmo. Em algum momento, se você quiser evoluir mais, procure uma assessoria, mas tenha cuidado, porque as assessorias também sofrem uma pressão comercial, que é o quê? Às vezes a pessoa que está lá, o treinador, quer mandar um treino super legal para o seu aluno, manda esse treino, porque o aluno é um iniciante, manda um treino para iniciante, e essa pessoa vê que as outras pessoas que correm melhor fazem treino de tiro, disso, daquilo, e aí cobra o treinador. Por que meu treino é tão fraco? E aí tem gente que muda de assessoria se o treinador não dá uns treinos pro cara vomitar o coração ali, né? Então, muita assessoria acaba passando já treinos mais fortes para iniciantes por causa de uma pressão de mercado. Então, é legal trocar essa ideia com o treinador, falar assim, olha, eu estou começando, para mim tudo bem ter treino leve, eu não quero começar com um monte de tiro, eu quero gostar do processo. Então, essas seriam minhas principais orientações, cara, para quem está começando. E se você pudesse me falar, você comentou sobre avaliação pré-participação, assessoria, quais são os profissionais iniciais que a pessoa tem que procurar nesse momento? Eu decidi mudar. Então, quem que ela tem que procurar? Será que tem que ter um médico para acompanhar, um nutricionista, um psicólogo, enfim? Quem que você acha que é o passo a passo ali? Sei que não existe, não é uma regra, mas o básico. Cara, se tu tá me fazendo essa pergunta, eu acredito que tu já tenha algumas crenças. A minha resposta curta é que, assim, profissionais para te ajudar são muito importantes e dependendo de quem você é e do cenário, eu elencaria um desses profissionais como talvez o primeiro para começar. Poderia puxar aqui a sardinha pro meu assado aqui, né? Dizer que, não, médico do esporte sempre, mas na verdade eu acho que dependendo do momento que a pessoa tá e da necessidade dela, pode ser melhor a porta de entrada ser um nutricionista, ou pode ser melhor a porta de entrada ser um psicólogo. Eu acho que depende muito do momento da pessoa e da questão toda que envolve até o início dela no esporte. Mas me fala aí o que tu pensa. Eu já penso um pouco diferente, porque para mim eu tenho que trazer a segurança, independente de performance. Uma pessoa que talvez está saindo do sedentarismo, não necessariamente quer dizer que no passado ela não fez exercício físico e nunca passou no médico. Beleza, faz 5 anos que eu fiz todos os testes para me preparar para uma corrida que eu estava fazendo e eu parei por 5 anos. E nós sabemos que dentro da avaliação pré-participação, a principal causa de morte súbita é relacionada com a parte cardiológica. E tem algumas alterações cardiológicas que elas são agudas, então pode nesse meio tempo ter uma infecção intestinal, um COVID, ainda mais agora, que pode gerar um risco para essa pessoa de vida. Então, mesmo que, vamos começar o exercício independente de passar com o médico. Eu entendo que sair do sedentarismo é importante, mas até uma crítica minha das academias, por exemplo, que para você só entrar numa academia, você precisa de um questionário que chama Parquet, que é algo dos Estados Unidos, que eles pensam muito em custo, porque a partir do momento que você quer iniciar um exercício, que você quer colocar a pessoa para dentro da academia, eles não necessariamente precisam de um médico indicando que você está bem inscrito, né? Tá bem laudado para poder fazer o exercício físico. Então, para mim é super importante, é crucial uma pessoa passar com um médico e fazer uma avaliação pré-participação. O que muitas vezes não acontece porque pede para um amigo médico, faz um atestado para mim que eu quero começar a correr ou também ir para uma academia. E tem algumas provas, como você mesmo falou, de meia maratona, que eles obrigam você a entregar um atestado médico. Então isso é algo que eu acredito que a gente tem que partir primeiro da segurança e depois pensar em performance. Quando a gente pensa em performance, tudo bem, aí eu concordo com você que tem outros profissionais, uma assessoria super importante para indicar os treinamentos, enfim. E até essa questão de assessoria, como eu enxergo essa questão? A rede social, ela ajuda e atrapalha ao mesmo tempo.
porque tem muitos influenciadores. Influenciador é aquela pessoa que vai te tirar de um raciocínio, talvez, de sedentarismo e ir para algo com mais movimentação e querer se tornar mais ativo. Só que o quanto essa pessoa vai te influenciar a querer ser um atleta de alta performance, por exemplo, ou ser igual a ela, pode gerar alguns riscos, assim como você mesmo estava falando. Começar com uma planilha ou com uma ideia de que aquela pessoa que está te influenciando está colocando para pessoas avançadas. Então, esse é o meu raciocínio e a forma como eu enxergo, não puxando a sardinha para o meu lado, mas sim pensando em segurança. Até trazendo esse teu ponto, realmente me fez pensar e eu concordo, eu acho que tu tá certo no que tu tá falando, concordo com o que tu tá dizendo e até refraseando um pouco o que eu disse no primeiro momento e voltando atrás no meu pensamento, ah, em algum momento, nesse início, a pessoa tem que passar com o médico, concordo 100%, passar com o médico de esporte, ter uma avaliação do coração, concordo que a pessoa precisa dessa avaliação para eliminar todos aqueles fatores que a gente sabe que são perigosos, é o certo a se fazer. Eu quis dizer assim, num primeiro momento que profissional procurar, para algumas pessoas, às vezes a pessoa vai achar que ela precisa emagrecer e ela não vai achar que ela precisa de um médico. E aí ela vai buscar um nutricionista. E aí vai passar com o nutricionista que vai regular algumas coisas e realmente a alimentação da pessoa tá horrível e ela começou um treino de boa, leve, aquele pessoa que é sedentária mesmo, e aí o nutricionista fala, cara, é bom ter uma avaliação médica. Então, concordo que no espaço de tempo, assim, antes de a pessoa intensificar os treinos, ela vai precisar dessa avaliação com o médico, isso é extremamente importante, então botaria como essencial o médico ali. O que eu quis dizer é que, como porta de entrada, a pessoa pode ir por vários profissionais, porque a gente está pensando também na questão prática da adesão às mudanças. Às vezes, a pessoa começa a passar com um psicólogo porque está triste, porque tem transtornos de imagem, de autoestima, de autoconfiança, e aí o psicólogo fala da importância de estar fisicamente ativo, de estar ressignificando coisas e estimula a pessoa a fazer uma atividade física. Então, acho que o melhor cenário, na verdade, seria a pessoa estar em contato com algum lugar com uma equipe integrada, e acho que isso o médico do esporte faz muito bem, que é integrar a informação entre profissionais e ser o gerenciador ali da saúde do paciente, para que ele consiga equilibrar a atividade física com possíveis comorbidades que essa pessoa tenha, use a atividade física como mecanismo, como forma terapêutica para tratar essas coisas, e aí o profissional, o médico do esporte consegue estar ligando as peças, assim. Então, realmente tu me trouxe assim um outro mapa mental, e não consigo discordar que a avaliação médica é essencial aqui. Como eu te conheço demais, eu sei o seu raciocínio diante da sua frase, do seu raciocínio inicial que você falou antes. Porque muitas vezes nós pensamos que existe um mundo ideal. Então, ontem, domingo, eu decidi começar a fazer corrida. Eu não vou marcar para segunda-feira o médico do esporte, eu vou marcar a corrida para eu fazer. Então, quando você fala essa questão, eu te entendo muito bem, porque as pessoas têm essa necessidade de começar o quanto antes e não pode te impedir de começar, ter que passar no médico, ou até mesmo nós, quando nós vamos fazer a avaliação pré-participação de uma pessoa que está saindo do sedentarismo, a gente fala, olha, você faz os exames, mas pode começar antes, sem problemas, numa intensidade menor, você vai progredindo depois. Então isso não impede que a pessoa comece, porque se deixar para depois, vai procrastinar, nunca vai acontecer, nunca vai correr, então comece o quanto antes. Eu sei que você tem esse raciocínio. Exato, não, esse é o pensamento, cara. Tem que começar o quanto antes e não botar tantas barreiras assim, porque senão a pessoa se limita. E, cara, um fenômeno interessante da corrida como modinha, ah, é a questão de alugar Garmin, alugar Strava. A gente estava conversando antes aqui e isso é algo que está rolando muito em São Paulo aqui, eu sei que acontece bastante no eixo Faria Lima ali, que assim, o pessoal paga para outras pessoas abrirem sua conta do Strava e correrem por elas, ou empresta o relógio para a pessoa correr por elas. E aí, por que que fazem isso?
para que todo mundo veja no trabalho que você tem um pace absurdo, que você corre super bem. Só que, na verdade, você não corre tão bem assim. E o propósito disso, cara, é uma moeda de troca para ranquear em um score social do cara que corre. Só que a que ponto chegamos de ter gente que faz esse tipo de loucura? Eu sei que o corredor raiz que está escutando isso, ele está pensando, pelo amor de Deus, tá brincando, isso aqui não é verdade. Mas, cara, isso é verdade. E o que tu pensa esse fenômeno da corrida, essa parte do uso desse esporte como um mecanismo de ranking social? Matheusão, para mim isso tem muita relação com a atualidade e as redes sociais. Tudo hoje em dia é muito relacionado à imagem. Tudo que você posta te coloca num patamar social e parte profissional relacionada a ser bem-sucedido ou não. Eu tenho um pouco de receio isso no futuro, porque as pessoas estão deixando de lado a base, a raiz, sabe? Com relação aos seus valores, os seus propósitos em si. Eu não conseguiria fazer isso, porque é uma mentira. Você está se passando por algo que você não é. Então eu prefiro muitas vezes me colocar como uma pessoa que está lutando para conseguir melhorar e talvez não consiga chegar, assim como hoje em dia, eu na parte do tênis. Eu não sou um profissional do tênis, só que muitas vezes eu olho para mim e falo, o quanto eu estou me dedicando ao tênis? Eu fico totalmente frustrado de eu entrar num campeonato e não conseguir ser campeão. E o brasileiro é muito assim, a gente tá passando com o João Fonseca, que é um puta atleta, e todo mundo tá falando assim, não vai virar. Só que muitas vezes eles estão esquecendo que ele já virou, ele tem 18 anos e é top 50 do mundo. Mas brasileiro só pensa em ganhar, só pensa em número 1. Então, para mim, tem muita relação com isso, a mentalidade do brasileiro. Que o brasileiro quer se colocar como sempre o melhor, o número 1. Então, por isso que ele vai buscar alguém para fazer por ele. Porque se ele mesmo for fazer, vai ser muito difícil, vai dar muito trabalho e talvez ele não chegue. Então, se colocar nessa situação de pedir para alguém ou alugar e colocar para outra pessoa que eu sou bem sucedido na corrida, talvez isso mostre um pouco a pobreza do ser humano hoje em dia. Eu até fico meio receoso com relação a isso, porque será que a gente está criando pessoas que vão ser bons homens e mulheres no futuro? Bons pais? Qual é a mensagem que eles estão passando para os seus filhos? Que o certo é você pedir para alguém fazer algo por você, e não você ir correr atrás e ter suas fragilidades. E a maior resposta disso tudo para mim é o alto índice de ansiedade, depressão, doenças relacionadas ao humor. E a cada dia que passa, a gente posta só as coisas positivas. E essa pessoa que está alugando aí, talvez um dia que desmascararem ela vai ter uma ansiedade, uma depressão, vai ficar em casa sem trabalhar, com dificuldade do todo. Então, para mim, é muito maior do que isso. Sim, eu concordo que assim, é ridículo e na verdade é um sintoma de uma doença maior. E para quem está ouvindo isso e duvida, pesquisa aí, aluguel de Strava, aluguel de Garmin, as pessoas realmente fazem isso. Só que, cara, eu entendo que é uma minoria, isso é algo raro. Não deve ser algo super raro, não, né? Mas não é algo super frequente. Muita gente, até quem tá correndo, porque a moda passou a gostar de correr e tá se divertindo. A mensagem é que, assim, as pessoas têm que se blindar. E para quem é médico e profissional da saúde e tá escutando, tem que orientar os pacientes, assim, tipo, cara, não vai na onda da galera. Corre na tua, é você com você mesmo. O jogo, o negócio tá no aprimoramento contínuo. E essas pessoas que alugam para dizer que correm e que têm essa ansiedade com isso, talvez a melhor forma de reduzir isso fosse elas começarem a correr de verdade. Porque dadas as proporções, é que nem eu te dar duas opções, assim, ó. Você tem a opção A, você nunca joga tênis com o Fonseca e ele fala assim, ó, joguei com o Vitor aqui, ele me ganhou numa peladinha de tênis. Opção B, você joga tênis de fato com ele e se diverte, ele te dá uns toques, mas obviamente você perde. O que você prefere? Eu prefiro muito mais o B. Porque daí você vai jogar com ele de verdade, você vai... A Vou coisa vai acontecer. aprender, vou evoluir. Isso é parte do processo da vida. Se você sempre quiser ganhar, não é vida, desculpa.
A gente tem sempre altos e baixos e por isso não saber lidar com as derrotas e por isso entrar em questões de depressão e ansiedade. Você não sabe como lidar com aquele momento. A mentalidade do corredor raiz, do corredor que não é Nutella, é a seguinte: começa a correr, gosta, quer melhorar, tá tudo certo ter um pouco de competição, tá tudo certo olhar para uma pessoa na tua frente, passando pela tua frente, tu pensar, eu vou passar esse cara, eu faço isso também. Às vezes eu saio a correr de boa, e aí passa assim alguém correndo e assim na minha mente passa assim, essa pessoa aqui tá me menosprezando. Esse cara aqui, ele pensou mal de mim quando ele passou por mim. Eu tenho que passar esse maldito. E aí eu corro. Cara, a gente faz isso, beleza. Mas no fim é uma coisa você com você. Você tem que valorizar o seu progresso. É muito legal você que nunca conseguiu correr 5K, correr 5K. E aí depois correr 10K. Em vez de ficar olhando pro cara que correu uma maratona, legal, a sua conquista é tão grande quanto a dele, dadas as proporções. E aí você pode aumentar e buscar uma outra prova. E não é porque tá todo mundo aumentando o volume, correndo prova, correndo maratona, que você tem que virar maratonista também. Você pode correr só porque te faz bem e numa proporção que faz bem e que encaixa na tua vida. Porque uma coisa que a gente vê muito são as lesões por sobrecarga. E qual tipo de lesão que a gente mais vê assim nessa galera que corre e erra a mão no volume? É mais a fratura de estresse, né? Que todo mundo começa com o primeiro sintoma, que é a canelite. E associada com, por exemplo, o tênis de corrida, que querem começar fazendo a corrida com tênis de placa de carbono. Isso estimula alguns mecanismos ali, por ter uma estrutura diferente, mais a parte anterior da canela, né? Por isso a canelite. E ela tem algumas evoluções até gerar o final disso tudo, que seria a fratura, sem ter trauma nenhum relacionada e que ela pode estar associada com duas coisas, né? Esse aumento de sobrecarga ou um osso que não está suficiente, um osso insuficiente. Então, por isso que eu gosto de trazer essa ideia de dois caminhos, porque uma pessoa que tá acima de 60 anos, uma mulher com questões de menopausa, já tem uma osteopenia, osteoporose, quer começar a correr para emagrecimento. Começou, mesmo com treino leve, ela pode sim ter uma fratura de estresse. Então é importante que a gente entenda que todo mundo tá predisposto a ter esses tipos de lesões e não só essa lesão relacionada à parte óssea, mas também a sobrecarga de tendão, tendão de Aquiles ou tendão patelar, enfim, diversas outras questões relacionadas à sobrecarga. Interessante, porque se a gente vê na corrida, de forma geral, tem muita lesão de sobrecarga, e se a gente pega coisas mais explosivas, a gente tem mais lesões agudas também, que às vezes tem uma questão de uma estrutura que está cronicamente enfraquecida, mas, por exemplo, num treino de tiro para uma pessoa que nunca correu, ela pode ter uma lesão de isquiotibial, ela pode ter uma lesão de quadríceps, porque ela imprime uma grande potência numa musculatura que não está habituada. E para pessoa assim que começou a correr, quer emagrecer, é melhor ela começar com aeróbico contínuo, com impacto controlado, ou é melhor ela fazer isso que tu falou, de comprar um tênis de placa e fazer treino de HIIT e só fazer tiro? O que é melhor para a longevidade da pessoa no esporte e para a evolução, uma vez que ela começa? Matheusão, acho que a gente tem que até acrescentar uma coisa na sua pergunta, porque os pacientes fazem isso. Qual que é melhor? Você começar com uma corrida ou fazer musculação para perda de peso? E é algo que, para mim, as pessoas não entendem o processo como um todo, assim como você mesmo está falando. Você começar com uma corrida leve e fazer um fortalecimento não só para ganho de massa muscular ou manutenção de massa muscular, porque na perda de peso, nós sabemos que o principal é alimentação. E quando você tem uma restrição calórica, o corpo ele não é inteligente o bastante de falar, eu vou perder só gordura e só gordura abdominal. Não existe isso. Ele vai perder como um todo e vai perder massa muscular dentro de um déficit calórico, sem um aporte necessário de proteínas e sem o estímulo da massa muscular com exercício físico. Então, quando eu falo que uma pessoa que quer perder peso, ela tem que contrabalancear aí não só o aeróbico e colocar uma musculação junto. Até também para preparar a musculatura, o tendão dela, para poder não ter lesões relacionadas, né, de sobrecarga. Então, ter esse equilíbrio com esses tipos de exercício é importante. Mas falando sobre o aeróbico em si,
O aeróbico em si, nós sabemos da fisiologia que inicialmente com um VO2, com uma intensidade menor, com uma carga menor, a gente tem uma proporção de gasto de gordura muito maior do que o carboidrato e outras fontes, né, de energia. Mas que todo mundo fala assim, então eu vou sempre fazer caminhada que eu vou perder mais gordura na barriga. Não é Eu verdade. vou ficar dormindo que eu tô gastando mais gordura, né? Exato, é esse mesmo raciocínio, porque quanto mais em repouso, você gasta mais gordura. Então, quando você está com a intensidade de 1 km por hora, a sua proporção de gasto é muito maior de gordura. Só que no final, a quantidade de caloria gasta é muito menor do que se você correr numa intensidade correta, para você ter um gasto que vai ser talvez uma proporção maior de carboidrato do que a de gordura. Mas o corpo ele está consumindo calorias. Ele vai retirar de musculatura, de gordura abdominal ou periférica, de acordo com o quanto de calorias você vai gastar. Cara, perfeito tocar nesse ponto, porque até para educar quem tá em casa, tem gente que fala por aí de Fat Max zona de máxima queima de gordura, e vende isso, essa ideia, como se fosse algo super interessante, e isso começou de pessoas que começaram a vender protocolos específicos para emagrecimento e tudo mais, e aí as pessoas replicam as coisas sem ir a fundo. E foi ensinado para muito profissional de saúde que essa é a faixa ótima de queima de gordura. E aí vem paciente, para mim vem paciente às vezes que quer fazer um teste cardiopulmonar, porque ele quer saber onde ele vai queimar mais gordura. E aí é o momento de explicar, olha, essa queima de gordura, que a proporção é maior de gordura, beleza, você vai queimar mais gordura proporcionalmente, mas o número de calorias vai ser muito menor. E é o número de calorias que importa. Mas a gordura que você vai queimar durante a atividade física não é a banha que está ali no adipócito, não é o pneuzinho, a pochete. Não. São os ácidos graxos livres circulantes no seu sangue, que eles vêm de onde? Dos seus triglicérides. E você tem triglicérides dentro do músculo, você tem gordura que vai sendo liberada. E se você estiver queimando açúcar, ela também vai vir do glicogênio muscular, do glicogênio do fígado, vai vir de uma nova síntese de glicose. Só que no final do dia, o que importa é o gasto calórico. É isso que tu falou, né? O metabolismo, a gente tem que ter um gasto maior do que o que a gente ingere de calorias para emagrecer. E a corrida ajuda demais nisso. E essa zona de treinamento, por exemplo, quando você vai para a famosa zona 2, que é ali o limite dela, ali no primeiro limiar metabólico, que a gente consegue ver no teste pelo limiar respiratório, essa é uma faixa onde a gente já está queimando bem mais carbo do que gordura. É uma faixa onde o Hair Respiratory Exchange Ratio, né, a razão de troca respiratória, ele está próximo de 1. Então é quando você está basicamente usando carbo naquela intensidade. Beleza? Só que o gasto calórico é muito maior. E no fim, você vai contrabalancear os estoques de gordura, os estoques energéticos do corpo, não em 1 hora de treino, mas no período que vem depois, né? No seu descanso, na sua recuperação, no que você vai comer depois. Então as pessoas pensam que é no curto prazo, não, eu tô treinando aqui levinho porque eu tô queimando a minha pochete. Tá não, meu querido. Você não tá queimando essa pochete. Você tá enganado. Eu brinco que a pochete é igual uma piscina que você vai esvaziar. Quando você vai esvaziando a piscina, sempre fica umas pocinhas no fundo. E independente de qual tipo de emagrecimento, qual protocolo você está fazendo, sempre vai ter uma dificuldade de queimar onde você quer. A deposição ali, ela é demorada, é só a constância que vai conseguir retirar essa gordura periférica. E muitas vezes a pessoa até parte para uma cirurgia que hoje em dia, dentro da parte estética, uma cirurgia plástica para poder retirar, porque não é fácil. Uhum. Não é fácil retirar. Então, quando a gente fala de questões estéticas relacionadas com corrida, a gente tem que até ter um pouco de cuidado, porque muitas pessoas fazem academia há muito tempo, querem querem secar, ficar um pouco mais definido, e a nossa orientação muitas vezes é incluir um cardio. Então, a pessoa pergunta, doutor, mas o que é mais importante, antes ou depois do treino? O que você falaria para essa pessoa? O mais importante é quando ela consegue colocar na rotina dela e fica bem. Se a pessoa vai ter uma adesão melhor, se for assim, junto com o treino,
né, junto com o treino, no mesmo momento, e a prioridade dela é fazer a musculação bem feita, eu vou dizer, cara, faz a tua musculação, gasta energia aí e depois faz a tua corridinha, né? Agora, se ela me fala, minha prioridade é melhorar a corrida e eu quero fazer também musculação, bom, a gente vai inverter a lógica para que a musculação seja ah, secundário para dar esse suporte, ela tenha mais energia e foco ali no momento da corrida. Mas se a pessoa me falar, eu quero treinar 2 vezes ao dia, porque depois que eu treino, eu me sinto desperto e eu gosto de treinar de manhã, mas eu sinto que no meio da tarde, se eu fizesse um treininho, também ia me dar uma energia a mais. Aí eu vou perguntar para a pessoa, de manhã você prefere puxar ferro ou prefere fazer aeróbico? E aí eu separaria os treinos. Então eu iria muito nesse racional, que acredito que seja mais ou menos o que tu pensa também. Eu assino embaixo, eu penso a mesma coisa, depende da prioridade. Se for fazer um treino só, escolhe qual que é a prioridade. Minha prioridade é corrida, então eu coloco primeiro. E a única coisa que eu tento orientar é com relação ao tipo de treino. Então, se ela fez um treino muito forte de perna, talvez a corrida dela vai ser bem prejudicada, assim. Então, eu tento, até pensando em sobrecarga, nesses dias não fazer o aeróbico. Então, o treino de membros inferiores, talvez eu não indicaria fazer a corrida, mas se for bem leve também, não interfere tanto, é até importante. E dentro desse raciocínio, até você falando de cardiopulmonar, eu lembrei de uma ideia que alguns atletas, eles fazem o treinamento dele de quadra ou o treinamento dele de corrida e depois eles vão para academia fazer um treino leve aeróbico também. E aí eles falam assim, eu vou lavar o lactato, lavar o ácido lático que está ali dentro. O que que você tem de informação sobre isso? Então, quando a gente treina e a gente faz principalmente um aeróbico passando do nosso primeiro limiar, que é o chamado também limiar de lactato, algumas pesquisas eles trazem nomenclaturas diferentes, mas de forma geral, primeiro limiar de lactato. Por quê? Porque a partir desse ponto eu começo a não ser virtualmente 100% aeróbico e eu começo a também usar metabolismo anaeróbio e eu começo a quebrar glicogênio. E quando eu quebro o glicogênio, eu utilizo essa ATP que surge, gero 2 ácidos pirúvicos, piruvato, e isso se converte depois em ácido lático e lactato. E esse lactato, ele gera um acúmulo, uma fadiga, e conforme eu vou nessas intensidades maiores, eu vou acumulando lactato. Então, se eu treinei muito durante a semana, eu tenho bastante lactato que tem que voltar para a circulação. E aí, esse lactato que eu utilizei, a gente tem um ciclo no corpo que se chama ciclo de Cori. O que é o ciclo de Cori? É quando isso retorna para o fígado e através desse lactato é feita uma nova síntese de glicogênio. E por causa disso, se tem um efeito que chamam do afterburn, que é um gasto calórico maior após você fazer atividade física. Você vai consumir mais oxigênio porque você precisa fazer todo esse processo. E aí, quando falam em fazer um treino mais leve, é um treino que seja antes desse primeiro limiar, porque nesse primeiro limiar eu começo a acumular lactato. Então, o treino que usam como essa referência do leve, ele é bem antes desse primeiro limiar e dentro de uma distinção de zonas de treinamento, é na zona que chamam de zona 1, que é a zona regenerativa. Por que regenerativa? Porque ela possibilita um fluxo sanguíneo, você aumenta a circulação, só que você está numa faixa onde você está operando ainda também com gorduras e com o glicogênio, com a glicose que está circulante, e isso não está acumulando mais lactato e gerando estresse metabólico. E por não estar fazendo isso, você aumenta o retorno e ajuda realmente o sangue. Vai ter vasodilatação, vai ter liberação de óxido nítrico nos vasos dentro da musculatura. Com isso, mais sangue vai circular, vai ter mecanismo de contração também. Então, com tudo isso, a gente consegue mobilizar melhor essas toxinas, esses toxinas e também o lactato, né, o que a gente tem de metabólitos do exercício, a gente consegue mobilizar mais para que isso tenha um retorno hepático, entre no ciclo de Cori e possa ser feita a ressíntese do glicogênio. Então, por isso que esse treino de regenerativo, ele deve ser regenerativo. E muita gente faz ele
correndo mesmo, tem gente que faz numa bikezinha leve, só que para extrema maioria dos corredores amadores é super difícil fazer na rua. Por quê? Porque é uma intensidade muitas vezes baixa. E aí, correr devagar, você não consegue, você se distrai e volta para o teu pace usual. Ou você vê as pessoas passando e começa a ir mais rápido. Outra coisa que acontece é que você aquece o corpo, antes estava ruim, mas aí você aquece o corpo, sente mais leve, a dor se vai e você acelera. Então, por isso, é muito legal também para quem não tem esse controle fazer na academia e essa é a mudança. E dentro disso, cara, até entra uma questão muito legal que as pessoas acham que para treinar para uma meia maratona, para uma maratona, eu preciso acumular um volume bizarro, porque tem gente que faz, que para uma maratona faz 80 km semanal, 100 km semanal de corrida no pico do treino. E essas pessoas têm os treinos longões e os últimos longões antes da maratona, tem gente que vai até 36 quilômetros em um treino. E aí, 2 semanas antes, normalmente, a pessoa começa a fazer um polimento e reduzir. Só que muitas pessoas não conseguem tolerar um volume tão alto de treino assim. Porque a pessoa tem outras demandas da vida. Ela não é atleta profissional, ela trabalha. Às vezes é um cirurgião que passa o dia em pé e que anda para lá e para cá no hospital e ele dorme mal e ainda vai acumular carga para correr uma maratona. Existem outros caminhos? Eu tenho que fazer o mesmo treino que todo mundo faz? Eu tenho que necessariamente fazer 80, 100 km? Qual que é a tua visão sobre isso? Com certeza, Matheus. A gente sabe que o cara que faz triatlon, ele é um exemplo pra gente. Porque ele não corre e pedala e nada tudo aquilo que ele vai fazer na prova. Isso dentro da parte de treinamento, nós entendemos que existe uma evolução, uma progressão, mas que as pessoas acreditam que você vai fazer antes da prova os 42 quilômetros que você correria. E não é isso. Muitas vezes você soma a quantidade de volume de treinamento para poder chegar numa preparação ideal para aquela prova, para você conseguir. Então, acho que você é uma pessoa muito mais apta para falar sobre isso e eu tenho certeza que o quanto você trabalha isso com seus pacientes e a ânsia de querer chegar, mas doutor, eu nunca fiz 42 quilômetros, como é que eu vou saber se eu vou conseguir chegar lá? Será que eu vou chegar no 36, que foi o máximo que eu fiz e vou parar? O que você responde para eles? Cara, primeiro que assim, a pessoa tem que estar boa da cabeça, né? E tem que conversar com ela isso que tu disse de que o dia da prova vai ser o dia da melhor performance, que a gente está treinando para esse dia, que não é para melhor performance sem treino, e que a gente não vê as pessoas baterem recordes mundiais em treino, porque é completamente diferente a energia da prova. Por isso é legal para alguém que quer fazer 42 km, que a pessoa tenha antes a experiência de fazer meia maratona, fazer meias maratonas. Para quê? Para que ela ganhe essa resiliência mental. Mas uma coisa, cara, que eu aprendi muito contigo e que tem a ver com essa resposta é a questão da periodização, que tu sempre fala. Periodização, periodizar. E a periodização, tu fala não somente da periodização do treino, mas da periodização da própria alimentação. Como é que a alimentação vai ser diferente em cada momento? E o trabalho, como é que eu vou periodizar o meu trabalho? Então, esse é o ponto central. A gente tem que olhar para a vida do indivíduo e pensar que tudo é estresse. E o corpo, ele entende estresse como estresse. Então, se é um estresse porque eu corri muito, ou é um estresse porque meu dia foi estressante no trabalho, ou estresse porque eu tive uma discussão em casa. Cara, tudo é estresse. Se eu dormir pouco, eu vou ter mais estresse. E eu tenho a balança do estresse e da recuperação. Então, olhando para a vida da pessoa, o sujeito fica o dia inteiro em pé, ele corre para lá e para cá, ele dorme pouco, ele não consegue comer nos horários exatos, nos horários que ele precisaria. E aí ele quer aumentar o volume de corrida, mas ele segue se machucando toda vez que aumenta. O que está acontecendo aí? Aí eu vou olhar para a vida dessa pessoa e falar, cara, você não pode ter um volume tão alto assim de corrida porque tem todas essas outras coisas. E vamos olhar para a tua vida aqui e botar todos os pratinhos. E aí você observa que tu não pode seguir o treino ideal ali. E aí o exemplo que tu trouxe de triatletas é excelente. Porque o que o triatleta faz? O cara que está correndo, treinando para um Ironman.
Ele não faz esses longões absurdos de 36 quilômetros de forma geral. Mas no dia lá ele corre 36 quilômetros depois de pedalar a 180, nadar. Então, o que que eles fazem? Eles têm treinos-chave. Eles têm treinos que, assim, esse treino é prioritário. Então, tem o treino que o cara faz a transição e ele nada, pedala e corre em um treino ou faz só duas das coisas. Mas aí, quando ele corre, ele tem muita intencionalidade no treino de corrida. Então, ele faz uma meia maratona super forte, 21 quilômetros super forte, só que depois ele não vai botar impacto imediatamente. Depois ele vai fazer um treino de bike. E aí esse treino de bike ele pode ser até um treino super forte, mas ele não tem o mesmo impacto. E essa é uma provocação para pessoas que, quando aumentam muito o volume, se machucam porque a vida não consegue equilibrar assim, ou porque a pessoa tem menos tolerância a volume. Tem gente que tolera menos volume. Então, daqui a pouco, você pode fazer um treino, pensar quais sessões são estratégicas na semana. Ó, esse um treino é estratégico, eu vou pegar firme nele. Beleza. Depois disso, qual que é a prioridade? Recuperar desse treino. Então, depois desse treino ultra forte, eu vou dar 3 dias sem correr e nesse meio tempo eu vou fazer um treino levezinho de bike para lavar o lactato, um outro eu vou fazer um treino com tiros na bike para estimular o cardiovascular mesmo, o VO2, para ter esse estímulo, e depois os 2 treinos de corrida que eu tenho, eu vou fazer rodagem leve. É algo super estratégico, e aí a pessoa ela vai estar fazendo, pode estar fazendo 50, 60 km na semana, e ela vai ficar condicionada para fazer uma maratona. Mas percebe que foi completamente diferente a forma como ela estressou o corpo dela? E os triatletas, muitos triatletas amadores fazem isso, então eles são a prova de que você não precisa chegar até um longão de 36 quilômetros para correr uma maratona. Se você aguenta, tolera bem o volume e gosta, maravilha. Eu acho só que o problema é quando a gente pensa que tem que fazer uma coisa só porque a gente vê os outros fazendo por aí. Sim, e uma coisa que talvez seja interessante nesse momento é fazer um cardiopulmonar, uma ergospirometria, porque essas pessoas também têm que entender quais são as zonas ideais, porque é interessante ter os gadgets, mas eles não são tão fidedignos com relação às suas zonas e limiares de treinamento, porque entra dentro da periodização. Só dentro de fatores objetivos você consegue periodizar de uma forma ideal. Então, você colocar um paciente para fazer em zona um regenerativo, ou até mesmo fazer um treino de tiro, você tem que entender como é que aquele corpo funciona. E você que trabalha com isso, qual é o momento ideal para fazer um cardiopulmonar, um teste de esteira para ver o esforço, tanto a parte respiratória, tanto a parte cardiológica? Qual que é o melhor momento? Cara, legal. Para quem está começando a correr, volta para a questão que tu trouxe no início, que é legal a pessoa ter uma avaliação logo de início para ver como o coração dela tá, como é que responde ao esforço e tudo mais. Para quem já corre e já fez algumas vezes, já passou por avaliação, se a pessoa está participando de competições de corrida, se a pessoa está participando de meia maratona, fazendo altos volumes de treino, treinando com alta intensidade, é prudente que ela faça pelo menos uma vez no ano um teste para ver como as coisas estão, porque o coração, ele não é uma foto. O Felipe veio aqui e falou isso muito bem. O coração, a gente faz o exame, a gente vê uma foto dele, mas a nossa vida é um filme e as coisas podem mudar. Então, uma vez no ano é prudente fazer para quem está treinando em alta intensidade. Não precisa ser um teste cardiopulmonar, mas pelo menos um teste de esforço. O que eu gosto do teste cardiopulmonar é que a gente tem a garantia que a pessoa chegou até o esforço máximo, e um teste feito para atletas por profissionais que testam atletas, tipo, desde o atleta amador até o competitivo, é muito melhor do que um teste genérico feito no laboratório por alguém que só atende pessoas doentes, né? Porque aí a pessoa vai fazer você ir ao máximo. Eu tenho vários pacientes que falam, eu fui lá fazer o teste no laboratório X e o teste terminou, eu ainda aguentava um monte, porque o cara corre muito, então eu tenho que personalizar para ele. E fazer um teste, não é todo teste igual. Antes do teste, meu teste ele é uma consulta com um teste, né? Diferente, porque eu tenho que entender a questão da saúde da pessoa, de histórico pessoal,
de como é que está o condicionamento atual, se a pessoa tem alguma prova-alvo, em que momento do ciclo de treinamento ela está, quais são as velocidades que ela está correndo, para aí eu pensar no melhor protocolo para aquela pessoa, pensando que eu tenho que tanto ter a avaliação cardiovascular, como eu também tenho que ter algo que seja útil para que ela possa evoluir no seu treinamento. E aí, nessa conversa, tem gente que às vezes quer fazer o teste 2 semanas antes da prova. Isso é um problemão. Por quê? Porque eu tenho que explicar para a pessoa assim, cara, beleza, você quer fazer seu teste agora, mas você está no ápice do teu treinamento, tá? Então, agora, por mais que seja um momento de maior volume de treino, não vai ser o momento que tu vai ter a melhor performance. E o teste, o que a gente encontrar aqui de valores, saiba que no dia da prova você vai poder fazer melhor do que isso. Então, eu não quero que você olhe para o teste, para as velocidades do teste e use isso como uma limitação para o dia da prova. Eu quero que você fale com o seu treinador, que está trocando ideia contigo direto, e escute o que ele tem para dizer. Porque você vai melhorar a sua performance, porque você tem 2 semanas de polimento. Então, se a gente fosse fazer o teste daqui a 2 semanas, o resultado seria melhor do que hoje, mesmo você diminuindo o treino até lá. Por quê? O corpo dessa pessoa levou uma porrada e agora está no momento de diminuir o volume, melhorar a recuperação e depois o que não mata fortalece. Então é porrada e hipercompensação. Então a pessoa vai melhorar a performance. Então, se a pessoa aparece antes da prova, eu esclareço isso para ela, tá? Porque tudo certo fazer o teste antes da prova. Se não fez nenhum teste, é bom que faça antes da prova para ver a questão cardiovascular. Mas aí tem que ponderar essa questão do resultado da performance para a pessoa não ficar bitolada. Normalmente, explicando isso, as pessoas entendem bem e tem gente que até faz assim e fala assim, então, se eu fosse fazer a maratona hoje, eu conseguiria fazer nessa faixa assim com segurança? Cara, do ponto de vista cardiovascular, sim. Então pode ficar tranquilo que tu pode fazer melhor do que isso. Isso daqui, assim, é o piso, entendeu? Tu pode ir muito melhor. A pessoa sai tranquila. Mas o momento que eu gosto mais de fazer, que é a tua pergunta, o momento que eu considero o melhor para essa pessoa é quando ela resolve entrar num ciclo específico de treinamento. Por quê? É uma pessoa que já é fisicamente ativa, ela já corre alguns quilômetros semanais, já tem uma consistência, e aí ela resolve assim, agora eu vou começar meu ciclo de 14 semanas, 16 semanas, 12 semanas, cada um tem um tempo, vou começar o ciclo para maratona X ou para meia maratona Y. Legal. Então vamos ver agora, que já que tu tem um histórico e você já tem um condicionamento de base, vamos fazer o teste agora e a gente pega como é que estão todas as tuas métricas nesse momento de base e aí passa para o teu treinador. Porque o treinador ele faz o teste de 1 milha, ele faz o teste de 3 quilômetros, faz outros testes para extrapolar, mas ali a gente tem no teste a medida fisiológica da pessoa, batimentos, e dá muita segurança para a pessoa. E aí a gente já vê que o coração está bem para aguentar o ciclo de treinamento. E esse é o momento que eu vejo que mais tem valor, porque aí a pessoa entrega para o treinador as zonas de treinamento, e eu sempre faço o laudo médico e um laudo que eu brinco que é o laudo gourmet, que tem as zonas de treinamento separadinha, frequência, velocidade. E aí a pessoa com isso passa para o treinador e ele olha essas zonas e monta o treinamento baseado nisso. Só que nesse treinamento que ele monta, ele considera a evolução da pessoa. E ele vai tendo a percepção de esforço da pessoa, como é que tá, vai apertando o pace. E aí, eu quero que a pessoa confie no treinador. Eu não quero que ela faça um teste para validar a dúvida que ela tem do que o treinador está falando. Porque no processo, assim como a confiança no médico é fundamental, se você não confia no teu treinador, na tua assessoria, vaza, busca outra. Porque assim, você tem que confiar no profissional que você buscou. Então eu quero entregar para a pessoa para que ela mande ali para o treinador e que ao longo do processo, conforme a pessoa evoluir, eu quero que o treinador vá falando com ela e que ela tenha essa confiança mesmo. Para mim, esse é o cenário ideal. Legal. E eu tenho algumas coisas com pacientes meus que são corredores,
que tanto a partir do momento que eu tenha o cardiopulmonar, ou um planejamento de prova, ou a periodização como um todo, deixar claro esse caminho, desde o início, o quanto era a performance dele, então ter um basal ali, seja no começo dessas 14 semanas, 16 semanas, evolutivamente toda a parte de qual vai ser a periodização inicial, o que ela vai se alimentar, como vai ser a suplementação, tudo isso dentro de um padrão de multidisciplinaridade, né? Transdisciplinar, que são todas as pessoas conversando em si. Então, tendo um nutricionista, um fisioterapeuta, tendo um educador físico, uma assessoria, e fazendo essa evolução perto da prova, fazer um planejamento de prova. Então, colocar quais são os pontos de suplementação que você vai ter, de hidratação. Nesse momento aqui, você vai pegar um gel ou não. Porque tudo, para mim, é planejado. Nada é, no dia da prova a gente vai fazer dessa forma. Não. É tudo treinado. Até o intestino é treinado, que a gente fala que tem um termo que é training the gut, que é você treinar o seu intestino para todo esse processo. Então, para mim, tudo é treinado. E parte do princípio que eu tenho um cardiopulmonar. Então, o cardiopulmonar dentro desse ciclo de performance que nós estamos falando, não é só uma pessoa que vai começar a correr, traz algo muito positivo, porque a pessoa se sente segura, tanto da parte da assessoria, tanto da parte da nutrição, tanto da parte da suplementação, da parte cardiológica, que ela vai acompanhar com o Garmin dela ou com o Apple Watch, enfim, determinadas coisas. Também tem o Oura agora do anel. Então, assim... O Puccinelli até vai vir aqui daqui a pouco, ele usa um Oura Ring. Então, é legal ter também esses gadgets para estimular, né? Para a pessoa começar a correr, para ela ter algo que ela está inserida naquele meio. E eu queria te deixar agora no final com um pitch de elevador, para você falar para a gente aí, você conversando com o Matheus, que começou a correr lá, quando tinha um peso a mais e tal, o que você falaria para ele aí? Ô, Matheusinho, que você pode fazer para melhorar a corrida e colocar a corrida aí pro resto da sua vida? Eu falaria assim, Matheus, você começou a correr pelas motivações erradas, mas tá tudo certo, faz parte do teu processo de aprendizado e você vai começar a usar a corrida não como um mecanismo de compensação para quando você come demais, mas eventualmente ela vai se tornar um mecanismo para a tua saúde mental e você vai perceber que ela vai te trazer tranquilidade. E também vai trazer benefícios para o teu corpo. E daqui a pouco você vai estar correndo por uma série de fatores, porque isso vai fazer parte de ti. Mas independente do que você faça, siga um processo gradual, não tenha desespero, não pule etapas, busque fazer as coisas com segurança acima de tudo. Se você resolver um dia correr mais, estude ou busque profissionais para te ajudarem a melhorar a performance. Saiba que muitas coisas são importantes na corrida, desde uma avaliação do seu coração para ver como é que tá, até você entender a hidratação, quando que você tem que tomar carboidrato numa prova de corrida, quando que você tem ou não que tomar algum sal, que suplemento você pode tomar para melhorar a performance. Faça isso com sabedoria, com a ajuda de um profissional. E lembre-se que você só pode se comparar com uma pessoa que é quem você era ontem e não com quem alguém é hoje, mas sim com quem você era ontem. Porque fazendo isso você sempre vai ser melhor que ontem. Boa, é isso aí. Acho que foi um episódio animal pra gente voltar a retomar nossas conversas, só eu e você. Foi um tempo aí que a gente ficou parado, mas tenho certeza que a gente vai voltar com tudo agora. Vamos, e cara, eu sou o cara que corre, né? Tu é o cara que a bola chega até ti, então eu tô deixando a bola chegar até ti para recados finais que tu tenha para dar para essa audiência. Pessoal, muito feliz que vocês tenham retornado com a gente, dando audiência para a gente, escutando. Quero que vocês troquem ideias conosco, falem sobre novos episódios, sobre feedbacks de episódios anteriores, voltem lá, olhem episódios com pessoas que a gente vai retomar, vai trazer aqui novamente, a gente vai conversar com pessoas que fizeram episódios muito legais, trouxeram muitas informações para ver se isso mudou. Então, nós vamos completar quase 2 anos de podcast e tenho certeza que vocês, nesse período que nós ficamos parados, vocês pediram para a gente retomar e a gente está retomando com cabeça nova, com novas ideias. Espero que vocês tenham gostado. Entrem em todas as plataformas, principalmente nos sigam, curtam e façam com que a gente produza conteúdos mais legais a cada dia mais. Obrigado, Matheusão. Valeu por mais um episódio. Vitor. E avaliação
5 estrelas no Spotify, porque isso aí ajuda a gente a divulgar nosso trabalho. Boa, é isso aí. Tamo Até a junto. próxima. Valeu. Valeu.